O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1 ao versículo 3. Samuel unge Davi. Essa palavra é maravilhosa. A palavra de Deus é perfeita. Eu já ouvi tanto, e você já ouviu tanto, falando sobre a história de Davi e de Saul. Agora, nesse momento, eu vou trazer uma reflexão para você, falando sobre a vida de Jessé. Quem foi Jessé? Jessé era um homem temente a Deus. Jessé era um homem que tinha uma família, e nessa família ele tinha, além de Davi, tinha outros filhos, e ele amava todos os filhos. Porém, todavia, o Davi, para ele, era especial. Davi era o menor da casa, era o caçula. E tem uma história que relata que Davi era filho de um casamento que o pai dele tinha com uma outra mulher. E Davi convivia com seu pai e com seus irmãos, e os seus irmãos eram irmãos de Davi apenas por parte de pai. Mas Davi era amado tanto pelo seu pai, que quando seu pai, o Espírito Santo me revela que quando seu pai ia orar, ele orava por Davi. E ele pedia a Deus para proteger Davi e dar um futuro para Davi. Porque os seus irmãos já tinham um futuro definido. Porque eles eram filhos tanto de pai como de mãe. Eles tinham a sua descendência. Eram homens fortes. Homens que cresceram e se tornaram guerreiros. Porém, Davi era um jovem e tinha um aspecto ruivo, um aspecto diferente dos outros. Era filho de outra mulher. Foi criado junto com os seus irmãos, mas era rejeitado pelos seus irmãos até por esse fato de não ser filho da mesma mãe. E o Senhor me revela que Jessé, um homem temente ao Deus vivo, ele clamava, e quando ele clamava, ele pedia por Davi, para que Deus pudesse cuidar de Davi. E está aí, irmão, irmã, meu querido, minha querida, é um mistério. Não é porque Davi era um jovem bom, não é porque Davi era um jovem inteligente, diferente dos outros. É porque aquele que tinha autoridade sobre a vida dele intercedia por ele, pedia por ele. Davi talvez até se sentia sozinho no meio daquelas ovelhas, cuidando dos afazeres da sua casa e muitas das vezes rejeitado pelos seus irmãos. E ele não imaginava que o seu pai, aquele que tinha autoridade sobre a vida dele, clamava ao Deus vivo. E aqui está uma revelação da palavra de Deus, que quando Deus rejeita Saul, Deus manda Samuel ir até Jessé e diga: chama Jessé para sacrificar contigo. E Jessé, um homem temente a Deus, botou todos os seus filhos que ele olhava como capaz, porque Davi era uma criança, era um jovem, que ele olhava e via: não tem como essa criança fazer alguma coisa, que o Senhor cuida dele e que ele venha viver aqui do meu lado. E Davi, como diz a história aqui na Bíblia, eu vou ler aqui, Davi, e então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? O Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel perguntou a Jessé. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Tá vendo?
Jessé perguntou, passou todos os irmãos de Davi, homens capazes, bonitos, fortes, inteligentes. Aí Samuel perguntou, ainda tem mais filhos ou só é esses aqui? Aí Jessé falou, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel aparelhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Tá vendo? A palavra de Deus confirmando aqui, Jessé era um homem temente a Deus. E perante Samuel passou todos os seus irmãos. Mas o caçula, aquele que Jessé amava, estava cuidando das ovelhas. Ele ainda tem o caçula, mas é o caçula. E Deus ouviu a oração de Jessé. Davi virou rei porque Deus ouviu a oração de Jessé. Você, pai, você, mãe, que tem seu filho, tem sua filha, e você talvez olha para seu filho com um olhar de coitado ou coitada e coloca todos os outros filhos como capazes de resolver alguma coisa, mas sempre você intercede por aquele filho. E essa palavra nos diz que Deus, Ele honra, Ele cumpre, Ele abençoa. E foi o que Ele fez. Talvez você não acredite o que Deus pode fazer através do seu filho, da sua filha. Mas Deus está ouvindo a sua oração. E no momento certo, Deus vai ungí-lo, vai ungí-la. Deus vai separar. Porque Deus não olha para a aparência. Deus não olha para a aparência. Deus olhava para Davi como uma criança, mas era uma criança que era amada, uma criança que o pai amava, era rejeitado pelos seus irmãos, era o caçula. Mas Deus criou ali um grande rei, um grande rei. E a vida de Davi mudou quando o Espírito de Deus se apossou dele. Então, pai, não desista do seu filho, que é rejeitado pela sociedade ou até mesmo pela sua família, porque ele, engoldado por este mundo, entrou no mundo das drogas, entrou no mundo do tráfico, da prostituição, está perdido perante os olhos da humanidade, até de você mesmo. O Senhor está falando aqui que Ele ouve a oração e Ele, no momento que Ele vai te atender, talvez você nem acredita, porque você entregou. Mas Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de misericórdia. E aquele que você olhava, aquela que você olhava, e diz, esse é o caçulo, essa é a caçula, esse é aquele que eu acredito que Deus está cuidando e vai ficar sempre do meu lado. Esse que vai morar comigo, porque não consegue emprego, ninguém dá uma oportunidade para ele, ninguém acredita nele, não confia nele. Mas Deus está dizendo aqui, não desista do seu filho, não desista da sua filha, continue orando, pedindo a Deus para cuidar dele. E no momento certo, Deus vai enviar o profeta.
e vai ungí-lo, e vai ungí-la, vai separá-lo e vai separá-la. Não porque ele é bom ou porque ela é boa, é porque você, pai, você, mãe, tem autoridade sobre a vida do seu filho. E se você clamar a ele, o Deus vivo, ele vai abençoar. E ele vai enviar o profeta. E o profeta vai ungir. Mesmo que o profeta tenha medo. Mesmo que o profeta tenha medo. Ele vai ungir. Porque o Deus vivo, ele é o Deus de aliança. E como diz aqui na palavra, Jessé disse, só tem o caçula. E ele está cuidando das ovelhas. E Samuel diz, tragam, não assentaremos à mesa até quando ele não chegar. Isso não é por causa de Davi. Não foi porque Davi era um jovem bom. É por causa do amor do pai por aquele filho. Porque aquele filho, segundo a história, não era filho da mesma mãe que os outros irmãos, filhos de Jessé. E Jessé amava aquele jovem e orava por ele. E Deus ouviu a oração de Jessé. Quando Deus rejeitou Saul pela rebeldia, pelo orgulho, pela soberba, pela altivez, pela prepotência, Deus escolheu Davi, porque havia alguém intercedendo por ele. Não pare de interceder pelos seus filhos. Não pare de interceder pelos seus filhos, porque se você parar de interceder, ninguém vai interceder por ele, porque as outras pessoas, até os nossos próprios familiares, só conseguem ver aquilo que nós vemos. Mas quando você intercede por ele, o Espírito Santo de Deus está mostrando para você um futuro brilhante na vida daquela pessoa. E uma forma de demonstração de amor é quando você ora, quando você fala, conversa com aquele que é Criador dos céus e da terra e de toda a humanidade para cuidar dessa pessoa. Então, pai, mãe, ore pelo teu filho. Não desista do teu filho, da tua filha, pois Deus vai enviar o profeta para ungir. E aquele que era apenas um cuidador de ovelhas, um coitadinho, uma coitadinha, aquele que era mal visto pelos seus, será honrado pela oração e pelo amor que você tem por ele ou por ela. Que Deus abençoe a sua mente, o seu corpo, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Jessé, homem de Deus.